primeira coisa que eu quero falar sobre a inteligência artificial, eu quero mostrar uma charge para vocês. Eu vou traduzir a charge. A charge mostra um padre e um homem ali do período da Idade Média discutindo. E o padre mostra, o vigário mostra para o sujeito uma Bíblia e fala: Senhor, o senhor quer esta Bíblia? E ele fala: dê-me uma Bíblia real, não essa cópia impressa desleixada, né? Cheia de desleixo. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu sei que hoje a maior parte, não, a maior parte não, estou exagerando, uma parte considerável de cristãos conservadores já tem uma tendência avessa à tecnologia e à inteligência artificial. Muitos veem a inteligência artificial apenas do ponto de vista negativo. Daqui a pouco eu vou falar sobre os prós e os contras, os lados positivos, negativos, as ameaças da inteligência artificial, mas nesse primeiro momento aqui eu quero falar sobre aqueles que automaticamente já colocam Bíblia de um lado, inteligência artificial do outro, como sendo elementos inimigos. Essa tendência de muitos de rejeitar a inteligência artificial, ela não é nova na história do cristianismo. Em longos momentos na história da igreja cristã, não só da igreja cristã, também de outras religiões, como do judaísmo, do islamismo, houve sempre uma tendência a rejeitar o que é muito novo, o que é tecnológico, o que aparentemente ameaça os nossos valores, ameaça os nossos padrões. Então você tem grupos como os Amish, como os Quakers, como os puritanos de nariz azul, como judeus ortodoxos, por exemplo, que nasceram rejeitando a modernidade. Por exemplo, existem alguns segmentos do judaísmo, já viram aqueles judeus que se vestem todos de preto e colocam o paiot, assim, que é aquele cabelo assim, barba, e sempre de roupa preta, calça preta, sobretudo preto, paletó preto. Quando eles surgiram na Alemanha, essa forma de vestirem-se de preto era um luto em relação à modernidade. Eles não queriam aceitar a modernidade. E alguns desses segmentos judaicos ultra-ortodoxos, por exemplo, eles não aceitam usar um iPhone ou um smartphone. Eles usam só um telefone da Nokia, que é um pequenininho assim. A gente vê muitas vezes só com o Nokia na mão. Eles não aceitam. Se você vai para alguns grupos, como eu falei, de Amish, lá dos Estados Unidos, você vê que alguns deles não aceitam, por exemplo, andar com carro com motor a gasolina, eles só andam a carroça, a roupa é só feita de algodão, feita à mão, não pode ser feita numa tecelagem industrial. Então existe na história do cristianismo grupos que se rivalizaram sempre contra a tecnologia porque viram nela uma ameaça aos princípios e valores cristãos. Eu vou dar um exemplo, já que eu mostrei essa charge aqui, para ilustrar. Eu encontrei esse livro, está até em domínio público na internet, uma polêmica contra a imprensa, ou contra a prensa. Eu falo a prensa de tipos móveis inventada por Gutenberg, Johann Gutenberg. Essa aqui foi escrita por um monge chamado Filippo di Strata. E o Filippo di Strata foi um monge que escreveu esse compêndio contra a imprensa, e ele fala que a imprensa era um instrumento do diabo para acabar com o santo trabalho dos copistas. Lembrem, antes de Johann Gutenberg inventar no Ocidente a imprensa de tipos móveis, a prensa de tipos móveis, a imprensa, né? A primeira máquina que copiava livros assim, os livros eram reproduzidos à mão. Então, antes de Gutenberg, no Ocidente, como é que você tinha 2, 3, 4 cópias de um livro? Você tinha que contratar um copista e ele ia copiando, assim, tudo à mão, sabe? Tudo à mão, tediosamente à mão. Então você imagina um livro como a Bíblia Sagrada dessa grossura, quantos meses seriam necessários para que a Bíblia fosse copiada de Gênesis até Apocalipse? E qual o preço dessas Bíblias? E normalmente quem fazia esse trabalho de copista, no caso do cristianismo, eram monges católicos. No caso do judaísmo, você tinha alguns rabinos chamados maçoretas, que também copiavam à mão o texto hebraico. Então você tem o Codex Petropolitanos, você tem um códex importante que foi encontrado de Leningrado, você tem várias cópias manuscritas da Bíblia hebraica em hebraico que foram feitas por
judeus massoretas. Os massoretas eram os responsáveis por copiar o texto bíblico, e dizem até, não há muita comprovação disso, que eles eram tão exímios em copiar o texto hebraico, que depois de copiar uma linha, eles contavam, letra por letra, para ficar no mesmo padrão da anterior. Se tivesse faltando uma letra, eles rasgariam aquele manuscrito e começariam de novo. A bem da verdade, isso não foi demonstrado como sendo uma realidade dos fatos, porque nós temos alguns documentos hebraicos em que a letra foi apagada, a gente chama de palimpsesto, mas há outros que realmente estão, assim, exímios. E da parte cristã, você tinha os monges copistas em mosteiros, como do Egito, lá na Península do Sinai, em alguns outros lugares, que eles faziam cópias da Bíblia Sagrada. Então, esses é que eram os responsáveis por copiar não apenas a Sagrada Escritura, mas qualquer outro livro da Antiguidade. Os livros eram tediosamente copiados à mão. Só que quando a imprensa foi inventada, agora uma máquina vinha, imprimia uma página inteira. Ou seja, eu gastaria horas para copiar tudo isso aqui à mão, aí vem agora isso aqui tudo pronto ali já na máquina. Só nesse período que eu bati aqui, ela já fez 5 cópias da mesma página. Então, muitos pensavam, vai acabar com o trabalho dos copistas. Agora é a hora em que aqueles santos monges que copiam os livros sagrados vão ficar sem ter o que fazer. E o Filipe de Strato era um desses monges. Inclusive, houve alguns monges na Inglaterra que chegaram a quebrar algumas tipografias e incendiar criminosamente outras, porque eles acreditavam que aquilo era do diabo. E olha o que o Filipe de Strata disse nesse livro, eu traduzi uma parte para vocês. Ele diz assim: ó Deus, ó piedade, ó santa e venerável fé. O que os meus senhores estão fazendo, ele estava falando contra aqueles homens ricos que estavam financiando as tipografias. Então ele continua dizendo: a escrita de fato que nos traz ouro deve ser respeitada e considerada mais nobre do que todos os bens, a menos que tenha sofrido degradação no bordel das máquinas de impressão. Olha como é que ele fala. A escrita deve ser valorizada a menos que ela tenha sofrido degradação no bordel, no prostíbulo das máquinas de impressão. Ela, a escrita, é uma donzela com uma caneta, mas na imprensa ela é uma prostituta. Olha que interessante, ele fala, a escrita é uma donzela com a caneta, mas uma prostituta na imprensa. Não deverias chamá-la de prostituta aquela que nos torna excessivamente amorosos, governada apenas pela ganância. Não merecerá essa mulher tão vil o nome de prostituta que a minha força dos jovens, que mina a força dos jovens, fomentando a lascívia? E tem um determinado momento do livro ali que ele compara a imprensa inventada por Gutenberg à mulher prostituta de Apocalipse, capítulo 12. E ele vai continuando na sua descrita dizendo: e é isso que as máquinas de impressão fazem, corrompem corações susceptíveis. No entanto, podemos dizer, tolos não veem isso. E os brutos se regozijam com o título fraudulento de professores. Então, aqui você imagina que o Filipe de Strata, ele estava tão irado com a chegada da imprensa ali, né, de Gutenberg, que ele considerava aquilo como sendo a maior apostasia da igreja. Eles diziam que o livro sagrado de Deus deveria ser copiado assim como foi a primeira vez pelas mãos do profeta. O profeta recebeu a mensagem de Deus e à mão escreveu o livro. Então, assim também à mão as cópias da Bíblia deveriam ser feitas. Qualquer cópia da Bíblia que não fosse feita à mão seria considerada uma dessacralização do livro de Deus, do livro divino. Era uma maldição alguém que trocava o texto escrito por um texto impresso. E para você não pensar que este discurso ficava apenas dentro do cenário cristão, no judaísmo também havia judeus que eram tremendamente contra a Tanakh ser impressa na Alemanha. Então você vê que havia toda essa polêmica, até parece que ele está falando de algo atual, mas ele estava reclamando do passado. Por que eu dei essa introdução aqui? Para vocês verem, de fato, que
essa oposição que nós temos, muitas vezes, de maneira quase natural, às tecnologias, ela faz parte da história